Um filme sobre boxe é raramente apenas um filme sobre boxe. A persistência e a dedicação envolvidas com o esporte, elas já são temas que podem levar a narrativa a conversar com a gente. Mas em Menina de Ouro, filme do quadro Ganhadores do Oscar comentado hoje, esses caminhos vão para lugares ainda mais surpreendentes e constroem um drama belo, melancólico e emocionante. Então, para a gente conversar sobre o ganhador do Oscar de melhor filme do ano de 2005, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Menina de Ouro é um filme de 2004, dirigido pelo Clint Eastwood, uma já lenda do cinema, que também atuou no filme como Frank Dunn, produziu e ainda compôs uma música que está na trilha sonora. Menina de Ouro foi indicada a 7 estatuetas e levou 4. Melhor filme, melhor direção para o Clint Eastwood, melhor atriz para Hilary Swank, que faz a protagonista, a Margaret Fitzgerald, a Maggie, e melhor ator coadjuvante para também lenda Morgan Freeman, pelo papel de Ed Scrap Iron Dupree. Em Menina de Ouro, Frank Dunn, que é dono de uma pequena academia de boxe em Los Angeles, se recusa a treinar a boxeadora amadora Maggie por ela ser mulher. Porém, com a persistência da Maggie e um auxílio do Ed Scrap Iron, o treinador ranzinza acaba cedendo e ele e sua pupila vão criando um laço muito forte. Em uma primeira camada, os filmes sobre esporte no geral trazem aquela narrativa realmente de superação, de persistência, e isso acontece em Menina de Ouro. Então ele vai ter várias cenas de luta, a narração do Morgan Freeman ela vai trazer várias frases inspiradoras, fala sobre a teimosia e a persistência dos lutadores, então tem essa narrativa aqui também. E mesmo que só esses temas já sejam suficientes para construir um filme, Menina de Ouro ele vai além e constrói um drama com várias outras camadas. Primeiramente, eu acho que é impossível falar desse filme sem também compará-lo com outros filmes de boxe, como por exemplo Rocky, o Lutador, de 76. Até porque em algumas cenas tem-se referências a Rocky, como por exemplo quando a Maggie está treinando, correndo na praia, que lembra muito as cenas do Rocky correndo, treinando lá na Filadélfia também. Porém, apesar de Rocky também aprofundar um pouco no drama, aqui em Menina de Ouro a gente vai ter uma narrativa que vai num tema além do que acontece ali nos rings e que também vai focar bastante na relação entre os personagens, principalmente no personagem do Frank e da Maggie. E a relação que vai se criando entre eles é bastante emocionante de ser acompanhada. Primeiro pelo fator das atuações da Hilary Swank e do Clint Eastwood, que estão muito bem aqui, e também pelo arco de construção desses personagens. O Frank é aquele tipo de velho, ranzinza, durão, com aquela fachada protetora assim em si, mas ao mesmo tempo a gente vai começando a entender as dores dele, a relação com a filha dele que está bem distante, como ele tenta se aproximar e não consegue, como ele é rejeitado por ela, e toda essa questão dele ser protetor com os seus lutadores que o filme vai mostrando. Então são características que a gente acaba entendendo o lado dele também. E quando ele vai se abrindo, né, vai amolecendo conforme o contato com a Maggie, a gente cada vez mais vai criando esse laço com ele também. E, inclusive, essa abertura dele, essa perda de certos preconceitos, me lembrou também o personagem do Clint Eastwood em Gran Torino, o filme dele de 2008. E a Maggie, da Hilary Swank, é um tipo de personagem também que é muito difícil a gente não se identificar. Ela é batalhadora, ela é muito agradecida, ela é persistente, ela quer mudar de vida, ela quer encontrar meios dela ter uma vida melhor. Ela é uma pessoa simples, né? Veio de um ambiente de condições socioeconômicas não muito favoráveis. Ela quer ajudar a família, porém essa família dela é bem complicada. Então é realmente aquele tipo de personagem que a gente acaba se identificando muito e criando uma empatia muito grande. E conforme a relação deles também vai se desenvolvendo a carreira da Maggie, e a gente vai vendo o Frank perdendo algum dos seus medos, ela também crescendo, até que chega um ponto em que a trama simplesmente chega no seu ápice, mas quando chega no seu ápice também dá uma virada
surpreendente que ninguém espera, faltando ali quase 1 hora para o final do filme. Isso acontece na luta principal da carreira da Meg, uma luta de US$ 1 milhão, em que ela vai lutar contra uma lutadora muito boa, só que também conhecida por ser desonesta. E aqui você já imagina para onde o filme vai. E para me adentrar um pouco mais nessa parte do filme, eu vou ter que dar alguns spoilers. Então agora, se você não viu o filme, passa o vídeo até o tempo que eu vou deixar aqui. Bom, pessoal, entrando agora na parte com spoilers, se vocês já viram o filme, vocês sabem que a Meg acaba levando um soco por trás da ursa, da lutadora, e acaba batendo o pescoço no seu banquinho, no banquinho que fica ali no corner, e quebrando o pescoço e ficando quadriplégica. Que é assim uma mudança de trama, uma queda muito brusca naquela ascensão que a Meg estava tendo. E é muito interessante vendo o filme pela segunda vez e vendo como que tem várias cenas em que o Frank está estendendo o banquinho para ela, tem até uns closes rápidos de banquinhos, como se realmente fossem dando pistas pra gente do que ia acontecer. E a partir de então começa o grande drama moral do filme, né? Da Meg não ter vontade de continuar vivendo naquela situação que ela acabou ficando. Pede ajuda dele, né, para ela conseguir não continuar daquela forma, e ele fica realmente nesse embate moral super denso sobre fazer o desejo da Meg ou não, por toda a moral que envolve esse tipo de questão. E essa temática do filme, ela causou certa polêmica com alguns movimentos de pessoas com deficiência lá nos Estados Unidos. Mas esse tema e as discussões sobre eutanásia, elas estavam bastante em voga naquela época. Tanto que foi temas de redações de vestibulares. E outro sintoma muito grande disso é que, em 2005, na mesma cerimônia do Oscar, o ganhador de melhor filme estrangeiro foi o espanhol Mar Adentro, do Alejandro Amenábar, que trata exatamente do mesmo tema, gente. É baseado em uma história real de Ramón Sampedro, que ficou quadriplégico e acabou lutando por esse tipo de pauta também durante sua vida inteira. Então, imagina, são 2 filmes ganhadores de melhor filme no mesmo ano que tratam do mesmo tema. Então, era uma discussão social bastante forte naqueles anos. E O Menina de Ouro, ele acaba trazendo a complexidade da discussão e alguns pontos de vista diferentes sobre o tema. E isso é mostrado, por exemplo, quando o Frank vai à igreja pedir a opinião do padre, e o padre fala para ele que aquilo é imperdoável, que ele vai chegar num lugar em que ele nunca mais vai se encontrar, e ao mesmo tempo ele fica com aquele embate de fazer o desejo da moça que agora é como se fosse a filha dele, né, gente? A relação entre eles se criou uma nova relação de pai e filha, tanto que ele cria aquele codinome para ela, de Mokushli, que ele diz no final, né, que significa minha querida, meu sangue, e tem a ver com toda a ascendência irlandesa dele. E por outro lado, a Meg, ela pede para ele fazer com ela o que o pai dela tinha feito com o cachorrinho Axel dela lá na infância. Então realmente criou-se um laço de pai e filha, e também o dilema da Meg, que prefere não deixar de ouvir as pessoas cantando seu nome. E o outro diferencial desse filme é que ele não tem um final feliz, mas além disso, ele não tem um arco de redenção. Ainda que a Meg tenha conquistado o que ela queria e por isso a vida dela até então já bastava, a queda é muito brusca e principalmente o Frank, ele não tem o seu momento de redenção. Porque a gente vai acompanhando a trajetória dele e ele então era precavido, era muito cuidadoso, perdeu lutadores por não aceitar levá-los a lutas muito difíceis, né? E agora que ele estava se abrindo na carreira da Meg, acontece essa tragédia. E o filme sabe que isso é tão surpreendente que após a cena em que o Frank dá a injeção para Meg, ele tenta enganar a gente rapidamente com uma pontinha de esperança. Quando a gente volta pra academia e o personagem do Morgan Freeman tá lá sentado e ele fala, aí entrou um fantasma. E nosso cérebro pensa, é a Meg. E no final era o Danger que entra. E aí a gente percebe que o filme realmente não vai dar aquela colherzinha de chá pra gente. E é muito interessante como Menina de Ouro, ele trata de temas tão ásperos e difíceis
com uma construção de drama que não cai para o melodrama, que ele não cai para algo que fica exagerado. Parece que as atuações, a fotografia, a trilha sonora, que também são melancólicas, elas estão todas num ponto certo, num tom certo, para ele ser um drama emocionante, envolvente e preciso no que ele quer passar pra gente. A fotografia, ela é bem pouco saturada, com aquelas tons de vermelho, queimado, de azul queimado, nenhuma cor muito forte. E principalmente em algumas cenas tem um contraste muito grande entre luz e sombra, mostrando realmente a dualidade de todas as questões envolvidas aqui. E a trilha sonora, ela é bem minimalista até. Então Menina de Ouro é aquele tipo de filme em que os seus elementos não precisam ser nada exagerados para gerar um grande filme. Cada elemento tem o seu tom certo, o seu tamanho certo na construção do todo para gerar um drama impactante e envolvente. Acho que a única coisa que me incomodou em assistir Menina de Ouro agora foi que o personagem do Morgan Freeman, ele pode ser enquadrado naquele tipo de personagem negro coadjuvante que acaba tendo uma função de engrandecer ou de auxiliar o personagem branco protagonista, sabe? Porém, o personagem do Ed ainda tem ali o seu próprio arco e consegue a sua luta de número 110, então, tendo um arco individual também, vou dar essa colher de chá pro filme. Menina de Ouro é um filme surpreendente, impactante, com grandes atuações. É um filme intimista e de certa forma simples, mas que não precisa de mais nada além do que ele entrega para nos criar uma profunda conexão e uma profunda emoção com as histórias e os dramas que ele conta. Então é isso, gente. Hoje eu trouxe um belo drama para a gente conversar. Comentem aqui o que vocês acham desse filme, se já assistiram, se vocês também se envolveram tanto emocionalmente com esse belo filme do Clint Eastwood. Deem um like aqui no vídeo e logo eu volto com esses outros quadros e outros gêneros de filme também. Comentem aqui, inclusive, quais gêneros vocês querem que eu converse e alguns outros filmes que vocês querem que eu traga também para o canal. Tá joia? Então, até a próxima!